Deixa o teu Espírito cair agora sobre todos nós. Como em Jerusalém, lá no cenáculo, o mesmo fogo envia a partir do céu para nós, aqui nesse tempo de preocupação e tormento. O mesmo fogo envia a partir do céu para nós, nesse tempo de preocupação e tormento. Deixa o teu Espírito cair agora sobre todos nós. Assim como caiu na casa de Cornélio, e batiza-nos a todos com o santo fogo, e tira todo o temor do coração, e nos batize a todos com o santo fogo, e expulsa do coração todo o temor. Deixa o teu Espírito cair agora sobre todos nós, como naquela época as multidões se voltaram a ti. Deixa o poder do Espírito agir no nosso meio. E nos dá o Evangelho da vida. Deixa o poder do Espírito agir no nosso meio e nos dá o Evangelho da vida. Deixa o teu Espírito cair agora sobre todos nós. Como naquela época os milagres aconteceram, nós esperamos aqui no salão da promessa. Venha em breve e deixa-nos receber o teu poder. Nós esperamos em oração no salão da promessa. Venha em breve e nos deixa receber o teu poder. Acorda os teus filhos que estão dormindo à distância de uma pedra, às margens do ribeiro Cedron. Vem de volta a nós, como tu fizeste no passado, e coloca sobre nós a tua mão perfurada. Vem de novo a nós, como tu fizestes no passado, e coloca sobre nós a mão perfurada. Há 2000 anos atrás, os cristãos ainda eram ardentes e fervorosos para Deus. Seja fome ou aflição, tribulação ou angústia, nos corações havia fogo de Deus. Mais uma vez, ó Deus, mais uma vez, ó Deus,
deixa o fogo cair do céu. O tempo do fim está aí. A tua vinda está próxima. Mais uma vez, dá o fogo, ó Deus. Parece que o fogo de Deus estivesse afundado como num mar. As igrejas estão vazias, os corações ainda mais. E ninguém tem fome de Deus. Mais uma vez, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus. Deixa cair o fogo do céu. O tempo do fim está aí. A tua vinda está próxima. Mais uma vez, dá o fogo, ó Deus. Os cristãos hoje estão metade já no mundo e servem ao diabo como a Deus. Por isso falta esse poder que cria nova vida e o fogo do amor de Deus. Mais uma vez, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, deixa cair o fogo do céu. O tempo do fim está aí. A tua vinda está próxima. Mais uma vez, dá o fogo, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus. Tu vês essa aflição. Deixa cair o fogo do céu. Acende em breve em jovens e idosos, mais uma vez, o fogo, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus. Deixa cair o fogo do céu. O tempo do fim está aí. A tua vinda está próxima. Mais uma vez, dá o fogo, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus. Tu vês essa necessidade. Deixa cair o fogo do céu. Acende em breve em jovens e idosos, mais uma vez, o teu fogo, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus. Deixa cair o fogo do céu. O tempo do fim está aí. A tua vinda está próxima. Mais uma vez, dá o fogo, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus. Deixa cair o fogo do céu. O tempo do fim está aí. A tua vinda está próxima. Mais uma vez, dá o fogo, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus. Deixa cair o fogo do céu. O tempo do fim está aí. A tua vinda está próxima. Mais uma vez, dá o fogo, ó Deus.
Nós saudamos todos os irmãos e irmãs em Krefeld e no mundo inteiro, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para esta transmissão, contemplação bíblica da palavra com o irmão Frank. Somos muito gratos a Deus pelo privilégio de ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Que o Senhor conceda a graça para o falar e para o ouvir. Antes do irmão Frank falar, lerei uma palavra para introdução de 2 Coríntios, primeiro capítulo, a partir do versículo 20. 2 Coríntios 1, a partir do versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Louvor e gratidão. Por favor, irmão Frank. Também eu desejo saudar a todos de todo o coração e desejar de coração a bênção de Deus em toda a Europa, em todo o mundo, e hoje, especialmente para a grande conferência em Moçambique. Que Deus também abençoe os nossos irmãos Cláudio Miskis e nosso amado irmão Oleg. Somos muito gratos a Deus por podermos crer nas promessas de Deus, como acabamos de ouvir na palavra de introdução. Para todas as promessas de Deus, nele está, no nosso Senhor, nele está o sim, a promessa e o amém, o cumprimento por meio de nós. E como já disse, nós desejamos aos nossos irmãos, irmão Miskis e irmão Oleg, as ricas bênçãos de Deus e a toda a conferência em Moçambique. Hoje, o mesmo tema será tratado, o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, e nossa preparação para esse glorioso dia. Também isso é uma promessa. Vou preparar-vos lugar e virei outra vez para vos levar para mim mesmo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Queridos irmãos e irmãs, prezados amigos em todos os povos e línguas, por favor, tenham compreensão que Deus, o Senhor, hoje não está falando somente a alguma igreja, mas que a última mensagem é dirigida a todas as congregações, a todos, em todas as línguas. E quem
tiver ouvido, ouça com sinceridade e honestidade o que o Espírito tem a dizer às congregações. Que nós chegamos no período mais importante da história da humanidade e da história da congregação do Novo Testamento. Isso todos nós já entendemos. E as Sagradas Escrituras falam do fim dos tempos. E como está escrito no profeta Daniel, a palavra permanece selada, deve permanecer selada até o fim dos tempos. Então, muitos pesquisarão e assim o conhecimento aumentará. Mas primeiro, a palavra tem que ser pregada. Primeiro, os mistérios, as promessas têm que ser proclamados para que as pessoas possam crer neles. Se a palavra não for proclamada, quem crerá e quem poderá crer? E é por isso que a fé está ligada às promessas. Abraão creu aquilo que Deus lhe havia dito. E ele creu na promessa que Deus, o Senhor, lhe concedeu. Que o Senhor possa hoje falar a cada um pessoalmente, que não seja visto como se fosse uma palestra, mas que o Senhor possa falar pessoalmente a cada um por meio da sua palavra. Nós lemos agora alguns versículos da palavra e tocaremos neles em breve. Nós lemos de Romanos 1, versículos 1 e 2. Romanos 1, versículos 1 e 2. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Louvado e glorificado seja o Senhor. Este chamado divino, relatado por Paulo, é conhecido por todos. Mas aqui ele vai direto ao ponto. Ele fundamentou sua proclamação na palavra que o Senhor Deus predisse por meio de seus profetas no Antigo Testamento. Tudo o que deveria acontecer no Novo Testamento foi predito no Antigo. Até mesmo do nascimento do Redentor, de seu ministério, de seu sofrimento e morte, de sua ressurreição e ascensão, do derramamento do Espírito Santo, tudo foi predito no Antigo Testamento. E tudo aconteceu exatamente assim, e foi então relatado no Novo Testamento.
Por favor, amados irmãos e irmãs, levem aos corações que não é um irmão Frank ou um irmão Paulo que fala conosco, mas que Deus, o Senhor, fala através da sua palavra com o seu povo. E isso nós simplesmente temos que respeitar, de que Deus, Ele pronunciou chamados, que Ele deu missões para proclamar o que Ele prometeu e ordenou em sua palavra. Portanto, Paulo se referiu àquilo que Deus havia proclamado antecipadamente por meio de seus profetas. Isso nós fazemos o mesmo hoje, e nós nos referimos ao Antigo e ao Novo Testamento, às promessas e ao seu cumprimento. E agradecemos a Deus o Senhor por podermos ter parte naquilo que Ele está fazendo atualmente. Vamos ler ainda adiante. Nós lemos de Atos dos Apóstolos 20, versículo 27. Atos 20, versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nós podemos dizer amém a isso. Que graça, que privilégio, que a nós, de fato, todo o conselho de Deus foi anunciado. E Paulo, ele pôde se referir ao fato de que ele foi determinado para proclamar todo o conselho de Deus, com todas as promessas e tudo o que deveria acontecer por meio da congregação. Assim como tudo foi predito, o que deveria acontecer através de Cristo, nosso Redentor, o que deveria acontecer e de fato aconteceu, também a congregação recebeu a comissão desde o início. E Paulo foi usado de maneira especial por Deus para falar sobre cada tema bíblico, sobre arrependimento, sobre conversão, sobre renovação, sobre novo nascimento, sobre o batismo no Espírito. Tudo foi anunciado. Sobre os dons do Espírito, sobre os frutos do Espírito, sobre a nova vida divina que os crentes recebem através do novo nascimento e depois de serem equipados com o poder das alturas. Basicamente, nos foi proclamado todo o conselho de salvação, com tudo o que faz parte. E nos foi deixado nas cartas do Novo Testamento. Nada foi esquecido por Deus. Tudo, sim, tudo foi deixado para nós. É importante que percebamos agora que chegou a hora
de não dar ouvidos ao que é ensinado nesta igreja ou na outra igreja, nessa religião ou na outra religião, que é ensinado ou feito, mas que compreendamos que Deus está conduzindo o seu povo de volta à sua palavra, que temos que crer como dizem as Escrituras, que tudo tem que ser ordenado biblicamente em todos os crentes, que a conversão é genuína, que a nova vida divina é verdadeiramente manifestada por meio dos crentes e que todos são biblicamente batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como nos é dito em Atos dos Apóstolos 2, em Atos 8, em Atos 10, em Atos 19, em Romanos 6 e ainda outras passagens, como é relatado lá, que ninguém pode fazer e batizar assim como deseja. E se eu digo isso hoje com muita dor, há um movimento que realmente mergulha a pessoa a ser batizada 3 vezes e diz: eu te batizo no nome do Pai, e é feita a imersão, e depois eu te batizo no nome do Filho, e então é feita uma imersão, e depois eu te batizo no nome do Espírito Santo. Isso é tão errado como pode ser possível. Nós temos que batizar no nome no qual Deus se revelou a nós. E Deus se revelou a nós como Pai no céu. Mas Pai não é um nome. Deus se revelou a nós no Filho na terra. Mas Filho não é um nome. E Deus tem se revelado por meio do Espírito Santo na congregação desde o início. Mas Espírito Santo é o que é, mas não é um nome. O nome que nos foi dado é Senhor Jesus Cristo. E por isso, a Sagrada Escritura diz: não vos foi dado nenhum outro nome pelo qual possais ser salvos. E vocês sabem muito bem que em hebraico, Yahshua significa Javé Salvador. Javé Salvador. Nós somos tão gratos a Deus por tudo ter sido restaurado, como nós leremos ainda em outras escrituras. Mas já aqui eu gostaria de enfatizar que todos que ainda não foram batizados biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo por uma simples e única imersão, eu ainda peço hoje, se possível, ainda hoje, deixai-vos ser batizados biblicamente. Continuamos a ler. Nós lemos no profeta Daniel, capítulo 9, versículo 23b. Daniel 9, versículo 23b. Considera, pois, a palavra e entende a visão, ou atenta, portanto, à palavra, para que possam entender a revelação com exatidão. Amém.
Deus não apenas diz isso a Daniel, Ele diz isso também a você e a mim hoje. Então, atente então à palavra. Preste atenção àquilo que está escrito na palavra, para que você entenda a revelação com precisão. Que você não interprete a palavra, mas que compreenda a revelação dada pelo Espírito precisamente. Disso é que se trata hoje. Por favor, aceitem isso. Recebam a palavra que Deus prometeu para esse tempo com fé, para que vocês entendam a revelação com precisão. Deus conceda graça a todos para isso. Amém. Por favor. Nós lemos do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós 3, versículo 7. Certamente Deus o Senhor não fará coisa alguma sem ter antes revelado o seu conselho aos seus servos, os profetas. Também para isso nós dizemos amém. Paulo pôde dizer: eu vos anunciei todo o conselho de Deus. E aqui nós lemos que Deus revelou aos seus profetas a sua palavra, o seu conselho, e foi escrito. E os apóstolos foram usados para proclamar esse conselho divino em todos os campos. E vivemos no tempo em que não são proclamadas verdades parciais, mas o completo conselho de Deus, conforme Ele revelou a seus servos, os profetas, e depois aos apóstolos. Louvado e glorificado seja o nome de nosso Senhor. Por favor, lemos de Atos dos Apóstolos 3, versículos 20 e 21. Atos 3, versículos 20 e 21. O qual convém para que venham tempos de refrigério da presença do Senhor e para que Ele envie o Jesus designado a vocês como ungido, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. E mais uma vez falamos de coração, amém. Vocês percebem do que se trata? Prestar atenção à palavra. Atentar à palavra da promessa. O que Deus havia prometido para a primeira vinda de Cristo se tornou literalmente realidade, palavra por palavra, se cumpriu. João Batista foi um profeta prometido, e todos os que deram ouvidos, deram atenção à palavra, tiveram parte do ministério de João Batista, que foi capaz de trazer ao Senhor um povo bem preparado,
como está escrito no Evangelho de João, no primeiro capítulo, e também em Lucas 1. Irmãos e irmãs, de fato, se trata agora de compreender corretamente a palavra da promessa divina, para então poder ordenar corretamente o que Deus está fazendo. Por favor, leiam todas essas escrituras posteriormente e orem por elas e peçam ao Senhor que Ele vos revele tudo. Por favor, nós lemos de Mateus 17, versículo 11. Mateus 17, versículo 11. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Também para isso dizemos amém. Essa é a palavra do Senhor. Prestem com muita atenção à palavra, para que vocês compreendam precisamente a revelação que está ligada ao cumprimento. Deus havia prometido, como acabamos de mencionar, o que aconteceria na primeira vinda de Cristo. E João Batista pôde dizer em João 1, versículo 23, depois de ter sido perguntado: quem é você? E a sua resposta foi: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, aplanai a sua estrada. Irmãos e irmãs, e agora nós lemos, após o ministério de João Batista já ter sido realizado há tempos, que o Senhor enfatizou novamente a promessa feita pelo profeta Malaquias, dizendo: eis que eu vos envio o profeta Elias. E tudo deveria ser colocado em ordem antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, não se trata daquilo que você ou você tem a dizer sobre isso. Hoje se trata daquilo que Deus tem a nos dizer, e Ele nos diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E então, a confirmação no Novo Testamento, o Senhor repete: eu vos envio o profeta Elias, que colocará tudo de novo no estado correto. Assim como o profeta Elias teve que pegar as 12 pedras e construir o altar de Deus, assim um ministério profético teve que ser realizado em termos de ensinamento em nosso tempo, para que o ensinamento dos 12 apóstolos fosse proclamado com clareza cristalina, para que a santa palavra de Deus fosse colocada novamente à luz do castiçal. E nós todos sabemos que Deus usou em diferentes tempos homens, também desde a reforma religiosa. Os nomes nos são conhecidos, que foram particularmente abençoados, seja Martinho Lutero,
seja Schwenkfeld, seja Erasmo de Roterdã, seja Zwingli em Zurique, um Calvino em Genebra, em todos os lugares, e mesmo depois da reforma religiosa, temos nomes que não são conhecidos, um Wesley, um John Smith. Muitos foram usados por Deus desde a reforma religiosa. Mas em nosso tempo, eu digo isso com um coração fervoroso, não se trata mais de verdades parciais que foram proclamadas desde a reforma até o reavivamento pentecostal em nosso tempo. Hoje trata-se de que a verdadeira fé não somente seja colocada como fé no mundo, mas que a fé tem que estar conectada com Jesus Cristo, que a fé tem que estar conectada com Deus, que não somente se creia o que quer se crer, mas que a verdadeira fé, como nos é apresentada em Abraão, esteja em todos nós. Abraão creu aquilo que Deus, o Senhor, lhe disse. E assim tem acontecido desde a reforma religiosa. Trata-se da fé, como diz a Escritura, não como um reformador diz, mas como as Escrituras dizem. Portanto, devemos que retirar tudo o que foi dito desde aquele tempo e deixar somente a Bíblia ter validade naquilo o que ela tem a dizer. E nós agradecemos a Deus o Senhor que em nosso tempo um homem foi enviado por Deus. Seu nome é William Branham. E nós agradecemos a Deus o Senhor por ele ter recebido um direto chamado divino. E assim como Saulo, ele pôde vivenciar a sua experiência sobrenatural, sua conversão a Deus, o seu envio por Deus no caminho para Damasco. E da mesma forma, o irmão Branham pôde relatar o lugar e a hora em que esse chamado divino veio a ele. E como estamos entrando no mês de junho, uma vivência especial que esse homem de Deus teve já foi em 11 de junho de 1933. Imaginem, lá vem a nuvem sobrenatural descendo no céu azul e cerca de 3.000 pessoas que estavam de pé às margens do rio Ohio observaram o irmão Branham batizando os crentes no rio Ohio depois da sua primeira missão na tenda. E quando estava para batizar a 17ª pessoa, era um jovem irmão. Então aconteceu que o poderoso bramido desceu do céu e nesse momento ele não pôde batizar, ele teve que olhar para cima e então ecoou a voz: assim
como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Irmãos e irmãs, eu já disse esse testemunho muitas vezes, mas é preciso que seja enfatizado repetidamente de novo que Deus fez algo, e como nós lemos em Amós, Deus não faz nada na terra a não ser que tenha revelado o seu mistério aos seus servos, os profetas. Não para os reformadores, não para os evangelistas, mas para os seus servos, os profetas. Ou seja, aqueles que estão sob a inspiração e orientação direta do Espírito Santo. Foi assim com os profetas, assim foi com os apóstolos, assim foi com o irmão Branham em nossa época. E por isso, como nós lemos no profeta Daniel, nós temos que estar atentos à palavra, atentar à promessa contida na palavra, para que possamos entender corretamente daquilo que Deus está fazendo no momento e ter parte nisso. Que aquilo que está determinado para esse período, não deixemos passar desapercebido à direita ou à esquerda de nós, mas que nós reconheçamos o que Deus está fazendo agora. Ou seja, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu na palavra. E todos que nasceram de Deus, todos os filhos e filhas de Deus, ouvem a palavra de Deus e entendem corretamente a revelação que Deus deu pela graça, da forma correta. Pois digamos honestamente, se está escrito no profeta Malaquias: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós temos que ler o que a palavra diz sobre o dia do Senhor. O que está escrito em Isaías 13, o que está escrito no 6º selo, o que está escrito em Pedro. Nós temos que ler o que a Bíblia diz sobre o dia do Senhor, onde é dito que o sol perderá a sua luz e a lua se transformará em sangue, as estrelas cairão do céu. Antes que isso aconteça, Deus queria enviar um profeta e Ele o enviou. Isso é assim, diz o Senhor, e se tornou realidade. E porque cremos na promessa, nós compreendemos corretamente o ministério e nós mergulhamos, nos aprofundamos na palavra e cremos, como diz a Escritura. Por favor, vamos continuar adiante. Nós lemos no profeta Malaquias 4, versículo 6. Malaquias 4, versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Graças ao Senhor, nós acabamos de considerar isso e dizemos já a respeito disso. Assim como Elias fez tudo como e o que o Senhor lhe disse para fazer, assim também o irmão Branham, no nosso tempo, e deixa-me enfatizar isso. Vocês podem ler sobre isso no ministério de João Batista. A sua tarefa foi conduzir os pais do Antigo Testamento à fé dos filhos do Novo Testamento. E assim nos é dito no versículo 17, como já mencionei. Mas agora vem a segunda parte. Ele voltará o coração dos filhos para os pais. E é isso que está acontecendo no nosso tempo. Não as cabeças. Lá existe discussão, não a fé. A fé está no coração. Portanto, no nosso tempo, o coração dos filhos de Deus estão sendo trazidos de volta à fé de nossos pais no princípio. E nós agradecemos a Deus o Senhor que isso tenha acontecido em todo o mundo. E nós ousamos dizer que estamos muito, muito próximos da conclusão. Desde a partida do irmão Branham, em dezembro de 1965, a última mensagem, a Santa Palavra de Deus, tem sido proclamada em todo o mundo, como foi proclamada no início. E Deus me concedeu a graça de levar essa palavra gloriosa, essa mensagem divina ao povo de Deus em 170 países. E agora, por meio da transmissão, todos os crentes em todas as línguas são alcançados e têm parte na preparação. Tão importante quanto foi o fato de que naquela época os crentes do Antigo Testamento, eles receberam o que tinha que acontecer no Novo Testamento, e assim como João Batista, ele fez a ponte entre o Antigo ao Novo Testamento, e está escrito que todos os profetas profetizaram até João, e desde então o reino de Deus foi proclamado. Assim é no nosso tempo. Deus enviou o seu servo e profeta com a mensagem, e ela é agora proclamada em todo o mundo, e todos os verdadeiros crentes ouvem o que o Espírito tem a dizer às congregações. Por favor, nós lemos do profeta Amós, 8, versículo 11. Amós 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz Deus o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Também para isso nós falamos amém. E Deus realmente enviou uma fome de ouvir as suas palavras originais, não interpretações, não explicações próprias, não o que as pessoas têm a dizer
sobre a palavra de Deus, mas o que Deus tem a nos dizer por meio de sua palavra. Realmente temos fome de ouvir as palavras do Senhor, pois Ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é por isso que temos fome das palavras de Deus, e especialmente das promessas que estão determinadas na palavra de Deus para esse tempo. Nós ouvimos isso na palavra de introdução das promessas. Todas as promessas de Deus são sim e são amém, e se cumprem por meio de nós. Seja dada gratidão ao Senhor. Ele faz grandes coisas. Ele faz a conclusão na sua congregação eleita. Sim, podemos dizer que o Senhor, Ele chama para fora, Ele separa e Ele prepara. E todos que encontraram graça com Ele, ouvem o que Deus tem a nos dizer por meio de sua palavra. Por favor. Nós lemos de Tiago 5, versículo 7b. Tiago 5, 7b. Vede como o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Também para isso nós falamos amém, amém de todo o coração. Aqui o apóstolo nos dá um exemplo terreno para nos mostrar espiritualmente o que é importante. Assim como na terra a chuva, a primeira chuva tem que vir na primavera antes da semeadura, e depois, antes da colheita, a chuva tardia tem que vir sobre o campo de trigo. Assim também acontece no espiritual. No Pentecostes, a primeira chuva foi derramada. E agora, para a conclusão, antes da colheita, antes de o Senhor levar os seus para o lar, haverá um derramamento do Espírito Santo, que é chamado como chuva tardia, ou últimas chuvas. E todos nós teremos parte nisso. Somente um pouco mais de paciência, por favor. Tomem isso da palavra do Senhor. Tudo o que Deus prometeu irá acontecer, tem que acontecer. Não há nenhum caminho que vá ao largo disso. Deus, Ele deu a garantia para isso. Ele assumiu a responsabilidade e Ele completará sua obra com os seus no glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Por favor, lemos de Atos 1, versículos 10 e 11. Atos 1, versículos 10 e 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus,
que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Irmãos e irmãs, para nós, tudo isso é uma realidade divina. O mesmo Jesus que foi crucificado, que derramou seu sangue por nós, que nos redimiu, que perdoou nossos pecados, nossa culpa. Ele que morreu por nós, Ele que nos amou, Ele nos preparará e Ele virá novamente, assim como Ele foi para o céu, e nos levará para o lar. E estamos prestes a ler a passagem em que Paulo descreve exatamente como acontecerá. Por favor, nós lemos de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós nos alegramos sobre isso. E Paulo, ele tinha tanta convicção disso, que ele pôde dizer: isso eu vos digo como uma palavra do Senhor. Isso não foi Paulo que disse como isso aconteceria. Ele transmitiu isso através do Espírito Santo. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. E então nós, que vivemos até a vinda do Senhor, seremos transformados. E então seremos levados para cima, para estarmos unidos ao Senhor a todo tempo. Irmãos e irmãs, o retorno do Senhor está diante da porta. Tudo o que foi predito nas Santas Escrituras, na profecia bíblica, especialmente por nosso Senhor em Mateus 24, se cumpriu até o ponto. O retorno do Senhor pode acontecer a qualquer momento. Por isso, irmãos e irmãs, é necessário estar preparado, pois está escrito: e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas.
E eu pessoalmente creio, por profunda convicção, que todos que agora têm a graça de crer a palavra de Deus e aceitar que Deus prometeu um profeta e que Deus o enviou para trazer tudo de volta ao estado correto, como era no início, na congregação, e que tudo acontece assim, como foi predito na palavra de Deus. Irmãos e irmãs, permaneçam sóbrios, permaneçam claros em todos os campos, no campo terreno, no campo espiritual, mas estejais prontos para estarem diante dele, para verem a sua glória. Nosso Senhor diz: eis que venho em breve. E nós todos entoamos, concordamos com a palavra. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve diz: vem. E aqui há um ponto especial. O Espírito e a noiva, antes está sempre dito, e todos devem ouvir o que o Espírito tem a dizer às congregações. Mas agora a noiva é mencionada. A noiva é chamada para fora de todas as congregações. E por isso está escrito: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouvir isso hoje, diga: vem, Senhor Jesus. E todos os que quiserem estar lá vivenciarão a sua preparação pela graça, na fé e na obediência. Que Deus, o Senhor, vos abençoe em todos os países, em todas as línguas. Ele abençoe todos os tradutores. Ele abençoe Moçambique. E Ele abençoe em toda a África, em toda a Ásia, em toda a Europa. Ele abençoe em todos os continentes. Ele abençoe os seus eleitos. E nós todos falamos: vem em breve, Senhor Jesus. E nós estamos nos preparando para isso. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam abençoados no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Não tema, pequeno rebanho, da cruz para o trono, da morte para a vida, foi primeiro o Filho de Deus. Todo poder no mundo o Pai lhe deu para a multidão dos seus filhos, os quais Ele ama profundamente. Ó, somente crê. Ó, somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Ó, somente crê. Ó, somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Não tema nada, pequeno rebanho. Ele vai adiante. O teu pastor mostra-te
aonde o teu pé tem que caminhar. As águas de Mará, ele adocica, por isso vai. Ele bebeu o cálice amargo no Getsêmane. Ó, somente crê. Ó, somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Ó, somente crê. Ó, somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Não tema nada, pequeno rebanho, qualquer que seja a tua sorte. Ele te ajuda da aflição, seja pequena ou grande. Ele não te abandonará. E Ele atenta por ti e não te perderá de dia ou de noite. Ó, somente crê. Ó, somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Ó, somente crê. Ó, somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Ó, somente crê. Ó, somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Ó, somente crê. Ó, somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê.